Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre os números reais. O que são os números reais? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, responder o que são os números reais a nível básico é um pouco difícil, porque exige conceitos avançados de matemática. Mas nós podemos dizer a sua utilidade. Por exemplo, os números reais são usados para fazer medidas no nosso cotidiano. Medir distâncias, temperaturas, tudo que tiver algo que possa ser medido, é medido pelos números reais. Acontece que, embora os números reais sejam um modelo de medição, na prática, na vida real, nós medimos com os números racionais. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre o que são os números racionais e reais. Vamos lá. Os números reais, que nós vamos denotar pela letra R, é a união dos números racionais e dos irracionais. Lembrando que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, A sobre B, em que o A é um número inteiro e o B é um número natural. Natural aqui a partir do 1. Por exemplo, os números reais podem ser postos em uma reta, ordenadamente. Essa reta tem origem no ponto zero, por exemplo. E a partir daqui, para a direita, os números reais positivos e para a esquerda, os números reais negativos. Mas mais importante do que entender isso, é nós entendermos como operar com os números reais. Então vamos falar um pouco sobre as propriedades dos números reais, que são as propriedades operatórias, tanto para a adição quanto para a multiplicação. A adição tem 4 propriedades e a multiplicação também tem 4 propriedades. Eu vou denominar elas agora. Me acompanha. Essa propriedade A1 é a associatividade da adição. Você pega dois números e soma eles dois e depois soma a um terceiro. Isso é a mesma coisa que você somar o primeiro aos outros dois. Por exemplo, o resultado é o mesmo. Você pode comutar, propriedade comutativa. Se você tiver A mais B, isso é igual a B mais A. Existe um elemento neutro. O que significa isso? Se você pega esse número que é o chamado elemento neutro e soma com qualquer outro número, o resultado tem que dar esse qualquer outro número. Por exemplo, A mais 0 é igual a 0 mais A e tem que dar A. Existe um inverso aditivo para a adição, que normalmente nós denominamos ele por menos A. O significado é o seguinte: se você soma A mais esse inverso, é a mesma coisa que somar esse inverso mais A e o resultado é o elemento neutro 0. O elemento neutro da adição. As propriedades da multiplicação são semelhantes. Nós temos uma associatividade, uma comutatividade. Temos um elemento neutro aqui, que é o 1. Se você multiplica A, esse A é um número qualquer, por 1, isso é a mesma coisa que multiplicar 1 por A. Isso devolve o A. Então, o elemento neutro não modifica a operação. Existe um inverso multiplicativo. Na adição, nós temos o inverso aditivo. Na multiplicação, nós temos o inverso multiplicativo, que nós vamos denominar aqui por A elevado a menos 1. Esse A elevado a menos 1, ele também pode ser entendido como 1 sobre A, sempre que A for diferente de 0. Isso é importante de lembrar. Então, multiplicar A pelo inverso é a mesma coisa que o inverso vezes A, e isso vai devolver o elemento neutro da operação.
no caso, a multiplicação. Existe também uma propriedade importantíssima que não está aqui, mas eu vou colocar, que é a distributividade. Se você pegar A e multiplicar por B mais C, por exemplo, isso é igual a A vezes B mais A vezes C. É a famosa propriedade do chuveirinho, você já deve estar acostumado com ela. Essa propriedade, na verdade, ela é muito importante, porque ela, por exemplo, nos permite demonstrar aquelas regras de sinais que você já deve estar acostumado, mas tem certo pavor dela. Por exemplo, multiplicar um número negativo por um negativo e dar positivo, isso é uma causa dessa propriedade chamada distributiva, que eu coloquei agora. Eu vou fazer um exemplo para vocês, para nós usarmos essas propriedades. Vamos resolver uma equação e eu vou dizer quais dessas propriedades eu estou usando para resolver essa equação. Vamos lá? Então, considere essa equação aqui, do primeiro grau. 2x mais 3 igual a menos 5x menos 11. Eu quero resolver ela. A ideia é o seguinte, eu quero descobrir o valor de x para tornar essa igualdade verdadeira. Eu vou reescrever ela aqui, para nós trabalharmos com ela. Eu vou somar mais 5x a ambos os lados da equação, porque eu quero eliminar esse menos 5x desse segundo membro. Então, quando eu fizer isso, eu vou colocar 2x mais 5x aqui e mais 3. Aqui no outro lado, menos 5x mais 5x menos 11. Esse menos 5x mais esse 5x é zero. E somado com menos 11 é menos 11. Aqui no primeiro membro, 2x mais 5x é 7x. Então, nós teremos a seguinte equação por enquanto. Consegue perceber? Agora eu quero eliminar esse 3 aqui do primeiro membro da equação. Eu vou somar o inverso dele, que é menos 3. Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, 7x mais 3x menos 3 igual a menos 11 menos 3. Eu tenho que somar ambos os membros da equação, o menos 3. Depois eu vejo que menos 3 mais 3 é 0. E 0 mais 7x é 7x. Então 7x é igual a... Eu olho aqui para o outro lado da equação. Menos 11 menos 3. Menos 11 menos 3, só para deixar claro, é como se você estivesse escrevendo isso aqui. Menos 11 mais menos 3. Você está somando dois números negativos. E o resultado é menos 14. Então, eu tenho aqui menos 14. E agora você usa a propriedade do inverso multiplicativo, eliminando o 7 daqui do primeiro membro. É a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 7. Quando você multiplica por 1 sobre 7, isso implica que x é igual a menos 14 dividido para 7. Ou, em outras palavras, menos 2. Então, é assim que você resolve a equação usando as propriedades dos números reais. É claro que você pode, depois de um certo tempo, se você tiver ganhado habilidades, você não precisa estar se preocupando com isso. Eu preciso somar menos 7. Não, usa aquela ideia. Passa o número para o outro lado. E acabou. E assim você ganha tempo. Mas o importante é que você saiba o que você está fazendo. Você está sempre usando a propriedade dos números reais para resolver a equação. Todo tipo de equação, na verdade. Vamos revisar um pouco o que nós fizemos. Então, nós aprendemos sobre as propriedades dos números reais, sobre como operar usando a adição e a multiplicação. Nós aprendemos a resolver uma equação usando as propriedades, dizendo quais propriedades nós estamos usando.
E o mais importante de tudo, que são os números reais. Relembrando que eu não posso dizer exatamente o que é um número real aqui, porque nós precisamos de muitas ferramentas matemáticas, mas eles servem para medir coisas no mundo real. Bem, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.